Capítulo 5. Não aceite nada menos que o melhor. Por que o povo de Deus aceita algo que não é o melhor? Uma razão é o fato de os servos do Senhor acreditarem que, por causa dos pecados cometidos no passado, só têm direito a algo mediano. Parecem pensar: tenho me comportado tão mal que só mereço um pouquinho de ajuda divina, nada mais do que isso. No entanto, a verdade é que, quando uma pessoa se torna nova criatura em Cristo, todos os seus pecados são liquidados como se uma página da vida fosse apagada. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E como nova criatura que foi adotada pela família de Deus e se tornou co-herdeira de Jesus, Romanos 8,17, merece o melhor do Senhor. Muitos cristãos aceitam menos do que o melhor. Sansão foi um homem que fez isso. Ele tinha estado no pináculo do sucesso em Israel, mas cometeu muitos enganos. A Bíblia diz que ele foi juiz durante 20 anos, que seus notáveis feitos e sua proeza física podiam ser atribuídos ao poder e à unção de Deus na sua vida. Os filisteus ficavam aterrorizados diante de sua força e valentia, mas então Sansão tropeçou moralmente e cometeu alguns pecados. Por causa disso, o inimigo descobriu o segredo de sua unção, e Sansão perdeu sua grande força e poder. Ele caiu na profundeza do desespero e tornou-se um simples escravo dos filisteus, que o cegaram e o humilharam. Depois de toda a glória que conquistara para Israel como herói do Senhor, seus pecados levaram-no a perder o melhor dele. Quando perdeu a unção e o poder do Altíssimo, o forte homem de Deus foi preso. Teve os olhos vazados e foi amarrado a um moinho para, como animal de carga, girá-lo. Aquele grandalhão que antes havia sido valente de Israel estava acorrentado agora e condenado a perpetuamente moer trigo. Embora em tempos passados tivesse sido tão poderosamente usado pelo Altíssimo, parecia que a vida de Sansão acabaria em fracasso. Mas o Senhor, na sua fidelidade, nunca cessa de escutar as orações daqueles que clamam a Ele com fé. Segundo a nova aliança, quando o povo de Deus nasce de novo, o Espírito Santo passa a residir dentro dos fiéis. Porém, no tempo antigo, do Antigo Testamento, homens e mulheres ainda não renasciam, não adquiriam a nova natureza. Para que pudessem cumprir a tarefa que Deus lhes dera ou ocupar os cargos aos quais o Senhor os chamara, o Espírito Santo era derramado sobre eles. Sansão foi ungido poderosamente pelo Espírito do Senhor para ser o libertador de Israel naqueles tempos específicos. Juízes 13, 25, 14, 6, 14, 19, 15, 14. Ele tinha feito o voto de nazireado. Juízes 13, 5. Um sinal da unção de Deus sobre ele e do chamado divino para a sua vida. No entanto, porque passou a viver na impureza, deixou o inimigo despojá-lo da glória do Senhor. Tudo parecia estar contra Sansão. Os filisteus comemoravam adorando falsos deuses, escarnecendo e zombando do Senhor, divertiam-se às custas de Sansão. Agora amarrado e algemado, porém no meio do período mais aflitivo da sua vida, enquanto andava em círculos como animal de carga, fazendo girar aquele moinho e sentindo-se nas profundezas do desespero, Sansão clamou ao Todo-Poderoso, pedindo-lhe que voltasse a andar na unção divina, independentemente das circunstâncias. Pode até ter reafirmado os compromissos que há muito tempo assumira diante do Senhor. Mas o que sabemos mesmo é que ele realmente se arrependeu, porque Deus atendeu a sua oração. Juízes 16, do 21 ao 30. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles.
e fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhes disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez aos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Posso imaginar a oração sincera que Sansão fez ao Senhor. Ele pode ter orado assim: Deus, perdoa-me, por favor, pelos meus fracassos. Sei que estraguei tudo, mas ajuda-me agora. O diabo veio atrás de mim e me tentou, e caí no laço dele. Mas dá-me outra chance para derrotar o inimigo. Não quero chegar ao fim da vida destruído por ele. Desejo triunfar para a tua glória. Você provavelmente conhece a história. Deus escutou o clamor de Sansão e sua força foi devolvida. E quando aquele homem abraçou as colunas enormes no templo, onde cerca de 3.000 filisteus tinham se reunido para adorar os seus deuses, recaíram sobre ele o poder e a força de Deus. Vigas gemiam e paredes rachavam. O templo inteiro foi abaixo em um estrondo, e os inimigos do Senhor, que tinham continuamente zombado dele e atormentado um dos seus ungidos, foram destruídos. Moral da história: Sansão estava em circunstâncias desesperadoras, na fossa negra do desespero, quando resolveu voltar a invocar o Altíssimo para derrotar o adversário. Achou que tinha fracassado e que não havia mais esperança, mas acertou sua situação com o Senhor e na sua morte foi considerado maior vencedor que em vida. Juízes 16:30. Realmente a vida de Sansão está registrada naquele grandioso trecho do capítulo 11 de Hebreus que lista os heróis da fé no Senhor. Deus transforma o fracasso em vitória. É possível que, assim como Sansão, você já se tenha considerado um fracasso em alguma ocasião, mas só porque cometeu alguns erros não significa que tenha de aceitar um meio termo, uma vida de segunda classe. Não estou apoiando o fracasso, simplesmente desejo explicar que, se fracassou no andar com Deus, você pode confessar seu erro e passar a ser vitorioso nele. O versículo 9 do primeiro capítulo de 1 João foi escrito ao cristão. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependendo-se e deixando o pecado, suas orações serão atendidas por Deus. O plano do Senhor não é que você aceite menos do que o melhor, mas que se dedique a Ele. E então passe a viver à altura desse compromisso. Assim, Ele pode prosperá-lo em todas as áreas. A Bíblia diz que nosso Pai Celestial é um Deus amoroso e que Ele se importa conosco. Seus pensamentos estão acima dos nossos e seus caminhos também. Ele não nos cobrará nossos pecados se nos arrependermos. Isaías 55, do 7 a 9. Quantos pais continuam mantendo rancor contra seus filhos por terem cometido falhas ou enganos?
Isso não significa que não devemos corrigi-los quando erram, afinal, queremos o melhor para eles e, para tal, nós os disciplinamos. Mas, quando se arrependem, devemos perdoar-lhes. Assim age o Senhor. Como Pai amoroso, Ele quer o melhor para nós. Por isso, o Altíssimo nos disciplina, mas não o faz por meio de enfermidades e doenças. Quem já ouviu falar em um pai amoroso que quebra as pernas dos seus filhos ou os deixa doentes a fim de lhes ensinar uma lição? Não é este o Deus que conheço. Deus está esperando por você. Pode ser que você esteja sentindo-se derrubado como em uma luta de boxe, ouvindo a contagem regressiva começando a anunciar a sua derrota e pensando: está tudo perdido. Contudo, se não desistir, seu sucesso chegará, pois o Todo-Poderoso nos promete na sua palavra que sempre triunfaremos em Cristo. 2 Coríntios 2,14. A única condição prévia para triunfarmos é permanecermos nele, ou seja, continuarmos na fé e na obediência. Não desista. Você já conseguiu chegar até aqui e a sua fé vai levá-lo até a vitória. Confie em Deus e avance pela fé. A fé não conhece derrotas. Com o Senhor não há problema sem solução, nem medo que não possa ser vencido. Sem dúvida, você pode ter muitas necessidades e dúvidas, ou estar enfrentando problemas que não sabe solucionar. Às vezes, pode até ter a impressão de que suas provações vão dominá-lo, e talvez nem saiba de onde virá seu próximo tostão, ou como pagará suas contas. Mas eu o desafio e admoesto a ousar crer na palavra de Deus. Ele conhece as suas dificuldades e sabe livrá-lo de todas elas. Nunca houve um problema que, colocado nas mãos do Pai com fé e confiança na sua palavra, não recebeu uma solução completa e satisfatória. Mas para isso, ele precisou ser entregue ao Senhor e não ter recebido qualquer solução que não viesse dele. Quero animá-lo a ficar firme na sua fé em Deus, já que o Altíssimo conseguiu dar conta daquela vasta multidão de israelitas na sua longa marcha pelo deserto, a caminho da terra prometida. Ele também pode cuidar das adversidades que vivemos nesses dias. Se o Senhor cuidou do profeta Elias e lhe mostrou aonde deveria ir em um período de fome nacional, creio que ele pode igualmente cuidar de nós. Servimos a um Deus maior que qualquer situação econômica deste mundo. Ele tem poder para sustentar-nos independentemente das circunstâncias. Deus tem uma saída. Quando minha esposa e eu estávamos começando no ministério, passamos por uns tempos difíceis em relação às finanças. Todos os meses calculávamos os valores recebidos e as despesas contraídas, e estas sempre eram maiores que aqueles. No entanto, permanecemos firmes na nossa fé no Senhor e entregamos a Ele o nosso fardo financeiro. Orávamos: ó Deus, optamos por crer em Ti, andar nos Teus caminhos e fazer o que Tu queres que façamos. Fizemos tudo quanto sabíamos fazer. Agora entregamos esse problema totalmente a Ti. Sabemos que, em conformidade com a Tua palavra, Tu cuidará de nós. Em seguida, mantínhamos-nos firmes nas sagradas escrituras e entregávamos a Ele as nossas necessidades. Por mais espantoso que pareça, no fim do mês, todas as nossas contas, sem exceção, tinham sido pagas e ainda sobrava dinheiro. Até hoje não sei como isso aconteceu. Fazendo as somas, vi que não entrou dinheiro adicional algum. Só sei que quando entregamos ao Todo-Poderoso as nossas necessidades e os nossos fardos, Ele cuidou dos problemas. Eu o exorto a permanecer fiel em tudo quanto Deus lhe tem chamado a fazer. Assim, você conseguirá a vitória em todas as circunstâncias. Afinal, o que receberá se desistir? Nada. Confiando no Altíssimo, porém, ganhará tudo. Se cometeu erros e está pensando que fez da sua vida uma bagunça tão grande que é tarde demais para agir de acordo com a sua vontade, não desanime. Com o Pai Celeste, nunca será tarde demais se você se arrepender com sinceridade. Sem dúvida, Satanás sempre tentará desanimá-lo.
Ele poderá até mesmo lançar contra você algumas das provas que já enfrentou antes. Como sei disso? Porque conheço a tática do diabo. A Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8, parte B. Reconheço que você pode estar com dificuldades tremendas. Talvez esteja enfrentando aflições físicas e enfermidades no seu corpo. Mas é preciso resolver se vai ser bem-sucedido ou um fracassado. É você quem detém a chave do próprio sucesso. Quanto à sua redenção, ela foi garantida e declarada na palavra de Deus. Agora só lhe falta apropriar-se dela. Qual é a sua opção? Escolha acreditar naquilo que outras pessoas dizem a respeito de Deus ou no que ele diz na sua palavra? Você opta por crer nos sintomas que Satanás está procurando colocar no seu corpo ou prefere acreditar que o Senhor falou sério quando afirmou: "E pelas suas feridas fostes sarados"? 1 Pedro 2,24c, Isaías 53,5c, Mateus 5,17. E quanto à economia? Escolhe confiar naquilo que os economistas dizem que vai acontecer ou em um Deus que cuidará da sua vida? Acredita que o Senhor suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Jesus e que em Cristo que o fortalece você pode todas as coisas? Filipenses 4,19 e Filipenses 4,13. Vai entrar em um colapso de medo ou dizer: "O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?" Salmo 27,1. Em Marcos 9,23b, Jesus disse: "Tudo é possível ao que crê." E em Lucas 8,27b afirmou: "As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus." O que fará diante dessas declarações? Acreditará no Senhor ou em um gesto de desespero? Dirá: "Ora, pensava que Deus agiria em meu favor, mas me parece que não." Você voltará a deixar o maligno colocar tormentos, medo e indigência na sua vida ou irá repreendê-lo dizendo: "Satanás, Jesus já o derrotou. Você não tem poder nem autoridade sobre mim." A palavra de Deus e o nome de Jesus são suficientes para colocar o diabo no seu devido lugar. Além disso, a obediência à Bíblia e ao Senhor constituem a chave para destravar os armazéns do céu, de onde lhe serão derramadas bênçãos sem conta. Não estamos falando da palavra de algum homem, mas da palavra de Deus. Alguns cristãos nunca chegaram realmente a confiar no Senhor. Eles dizem: "Orarei a respeito, mas se Deus não intervier em meu favor, procurarei outra solução." Fazem seu próprio caminho de escape. Porém, o Altíssimo nos prometeu que ele sempre forneceria aos justos saída de qualquer provação. 1 Coríntios 10,13. Quando procuram sua própria via de escape ou de libertação, em vez de confiarem no Altíssimo, os cristãos aproximam-se do fracasso. É preciso aprender a viver pela fé dia após dia. Bem-sucedidos são aqueles que aprenderam a afirmar-se na Santa Palavra, independentemente das circunstâncias. Quando tomo uma atitude de fé, digo ao Senhor: "Ó Deus, para eu fracassar nesse assunto, só se tu fracassares primeiro, porque estou firmando-me na tua palavra e sei que ela nunca falhará." Cristãos complacentes não recebem o melhor de Deus. Parece que muitos têm chegado ao ponto de se disporem a abandonar seus valores e alvos. Pensam: "Bem, já experimentei algum sucesso, de modo que vou satisfazer-me com isso. Não acho que tudo quanto Deus me tem prometido será uma realidade, então me contentarei com o que já recebi." Ainda que você mantenha essa atitude, continuará sendo um filho do rei e o Senhor lhe permitirá aceitar algo inferior ao melhor. Mas não é isso que ele quer para a sua vida. Mesmo assim, se é o que você deseja, poderá recebê-lo. A Bíblia conta a história de pessoas que fizeram uma opção inferior quando poderiam ter recebido algo melhor. Por exemplo, os filhos de Israel, ao optarem por ter um rei, 1 Samuel 8, do 1 ao 22, fizeram isso. Deus não queria que tivessem um rei.
não era seu melhor para eles. O Senhor conhecia as consequências que sofreriam caso escolhessem isso, mas eles queriam viver em conformidade com as nações pagãs e ser semelhantes a elas. O Altíssimo lhes explicou que não era esse o melhor que tinha para eles. Contudo, não os repudiou por terem optado por algo inferior. Continuaram sendo seus filhos, e ele não deixou de cuidar deles. No fim, o Senhor lhes permitiu ter um rei, e não demorou até reconhecerem que isso não era tão bom conforme haviam imaginado. O Altíssimo tinha procurado avisá-los, mas não quiseram escutar. Você pertence ao Rei dos Reis. Assim, não precisa aceitar opções inferiores na vida. Não se satisfaça com a atitude de só passar raspando. Deus quer muito mais do que isso para o seu povo. Quando o Senhor prometeu na sua palavra que supriria todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas, não quis dizer que aguentaríamos com um mínimo de condições. Ele tem prometido livrar-nos de todas as nossas provações e tentações. Não são algumas delas, mas todas. Se tivermos de simplesmente sobreviver com pouco, isso significaria que Deus se dispõe a nos livrar de apenas algumas das nossas provações e que Ele não sabe fornecer-nos as suas riquezas. Mas não é o que a Bíblia afirma. Ousemos aceitar as declarações feitas pelo Senhor na sua palavra. O diabo sempre vai querer levá-lo a aceitar algo inferior ao que Deus lhe deseja dar. Nunca me esquecerei de um incidente ocorrido na década de 1950, em um reavivamento de cura divina que meu pai estava realizando na Califórnia. Estive com ele na reunião. Havia uma plataforma enorme na igreja onde o encontro foi realizado. Não havendo outro lugar onde pudéssemos orar pelo povo, pedimos que subissem nela todos quantos quisessem oração para serem curados. Uma das pessoas que foi à frente era uma velhinha encurvada pela artrite. Apoiando-se pesadamente em uma bengala, subiu na rampa manquejando. Meu pai perguntou-lhe: "O que está precisando do Senhor, irmã?" "O quê? O que você precisa do Senhor? O que disse?" Meu pai gritou: "O que você precisa do Senhor?" "Oh!" ela respondeu, "não escuto. Preciso escutar." Ele gritou: "Então precisa de cura da surdez?" "Sim!" Então meu pai colocou os dedos nos ouvidos dela e orou. Com um estalo, os ouvidos ficaram desimpedidos. Ele se afastou 8 metros dela e disse em voz baixa: "Jesus." Ela repetiu: "Jesus." Conseguiu ouvir tão bem quanto ele. Todos os presentes começaram a louvar o Senhor. Aquela velhinha ficou muito alegre em sua cura. Então voltou-se, ainda encurvada pela artrite e manquejando, para atravessar a plataforma. Meu pai disse: "Espere um pouco, irmã. Você não precisa de outra bênção da parte do Senhor?" "Não", respondeu ela. "Posso aguentar essa artrite, mas não a surdez." E foi sentar-se. O Senhor tinha toda a capacidade para curar ambas as enfermidades, mas ela parou antes de alcançar a vitória. Não quis o melhor que Deus lhe podia oferecer. O Altíssimo é mais do que suficiente. E quem tem necessidades e quem tem fé sabe disso. Ouse comparecer com confiança diante dele a fim de obter a plena solução de todas as suas necessidades. O Senhor não decepcionará aquele que pede com fé, crendo que cumprirá a sua palavra.